rapidinho com você. Às vezes eu já até tropecei também com o celular, andando assim, olhando pro celular. É 24 horas. Se parar o celular, a vida para também. Se eu esquecer o carregador em casa e vim trabalhar, eu fico desesperada. O prazer deixa de ser o prazer de falar com alguém, de estar com alguém ao vivo, para aquele prazer de se comunicar com o celular. A gente tenta controlar, né, um pouco. Tenta não ser exatamente viciado, mas é difícil. Essa vida virtual, ela está ocupando um espaço que as relações de carne e osso deveriam ocupar. Aproxima quem está longe e distancia quem está perto. Essa é a verdade mais pura que existe. Meio de comunicação para uns, passatempo para outros. Tecnologias que revolucionaram os hábitos e o modo de vida das pessoas. Ele é o meu porto seguro. Eu não consigo sair de casa sem ele. Se eu sair, por acaso esquecer, eu tenho que voltar, não importa de onde eu estiver. Fico nervosa, começo a suar e começo a ficar sem respiração. Deixar de trabalhar. Você deixou de trabalhar? Deixei de trabalhar. Deixar de sair. Ficava na internet, entendeu? O tempo todo. A dependência digital já é considerado um transtorno mental. As pessoas que ficam muito ansiosas ou angustiadas quando estão longe dos celulares podem sofrer de nomofobia, um distúrbio que atrapalha a vida social, o desempenho no trabalho e pode até provocar acidentes graves. Eu fui atender o telefone, é milésimos de segundo, você não vê. Quando eu peguei o telefone eu já estava com um carro batendo. Eu dei de frente para um paredão e logo depois o carro continuou capotando. O carro ele ficou inexistente. O que sobrou foi o pedacinho que eu fiquei dentro. Me falaram isso, pega tudo que você conseguir. O que eu conseguia era procurar meu telefone. Era tudo que eu conseguia. O departamento americano, equivalente ao Conselho Nacional de Trânsito, constatou: 1 em cada 4 acidentes no país envolve o uso de celular. A atenção do motorista cai pela metade. E gravar mensagens de áudio em vez de digitar não reduz o perigo. Alguns países como China, Japão e Coreia do Sul já reconhecem o vício em tecnologia como um problema de saúde pública. No Brasil, o assunto começa a chamar a atenção. O Instituto Delete, no Rio de Janeiro, é um dos primeiros no país a tratar pessoas dependentes de internet. É muito fácil de você diagnosticar a olho nu quando uma pessoa está com problema de bebida, de alcoolismo ou dependência química de droga. No caso da dependência digital, ela sempre está associada a um transtorno primário, né, que pode ser ansiedade, pânico, fobia social. A gente percebeu que existem 3 estágios: o uso consciente, que é o uso moderado das tecnologias, internet, celular, rede social. O uso abusivo, que é o uso, na verdade, exagerado dessas tecnologias, mas não necessariamente uma patologia. E o uso abusivo dependente, que é quando começa a gerar algum prejuízo na vida real. Esse vício de celular era um grande responsável por tudo aquilo que eu estava vivendo, aquele inferno, aquele tormento. O que você sentia? Taquicardia, tremor no corpo, parecia que você ia enlouquecer, é uma sensação horrível. Algumas pessoas, casos mais graves, começam a ter 1, 2, 3 celulares, terem vários carregadores, ligar de um celular para o outro quando um começa a não bipar, porque para checar se aquilo está realmente funcionando, e começa a ser o único meio da pessoa de ter prazer. O prazer deixa de ser o prazer de falar com alguém, de estar com alguém ao vivo, para aquele prazer de se comunicar com o celular, com esses meios de comunicação, e a pessoa acaba tendo problemas físicos e problemas mentais por isso. Quem é viciado nessas coisas tem um padrão de repetição, e fica focada em períodos em algumas coisas. Então eu tive fases, teve fases que eu só me interessava em ver sites de leilão, mercado eletrônico. Então eu pesquisava as mesmas coisas 400 vezes. Então eu deixei de sair para ficar na internet. Deixei de estudar para ficar na internet.
Então foi muito clara como eu migrei. Então eu substituí coisas saudáveis e boas, divertidas, por uma falsa sensação de prazer. Hoje eu tenho uma dificuldade extrema de ler um livro. São concentrações completamente diferentes. Quando você está na internet, você na verdade não está muito concentrado em nada. A linha que divide o uso abusivo do dependente é muito tênue. Existem 5 dimensões que definem, de fato, quando o uso abusivo se torna dependente. A primeira é excitação e segurança, quer dizer, o quanto a pessoa se sente excitada de utilizar um determinado dispositivo eletrônico. Aquilo gera uma sensação de prazer instantâneo, mas que não é duradouro. Ou segurança, gente que precisa toda hora entrar num comunicador de mensagem para ver se alguém está online ou se alguém leu a mensagem e não respondeu, como um refúgio de fugir da solidão. A segunda é a relevância, né? Ou seja, o quanto a pessoa planeja o seu dia para estar conectado a algum determinado dispositivo. A terceira é a tolerância, quer dizer, o quanto uma pessoa consegue, de fato, não utilizar a tecnologia. A quarta dimensão é a abstinência, quer dizer, o que gera de sensação quando uma pessoa não está conectada num determinado dispositivo, seja tablet, celular, internet, smartphone, se gera irritabilidade, mau humor, ansiedade, problemas ao dormir, né? E por fim, a quinta dimensão são conflitos na vida real, quer dizer, o quanto essa relação abusiva está gerando prejuízo entre um pai e um filho, entre um marido e mulher, ou dentro de sala de aula, de um trabalho. Em alguns casos, a obsessão pode chegar ao extremo. Geórgia não tem vergonha do que viveu. Ela foi trazida contra a vontade pela família para esta clínica de recuperação de dependentes químicos. O vício digital acabou sendo um caminho para as drogas. Desde criança, eu tive a tendência do jogo videogame, desde o Atari, desde o Come Come, o joguinho Come Come, eu já jogava. Eu tive todos os videogames possíveis, né? Depois que foi para o computador, mas a tendência do jogo já vem, é o comportamento compulsivo. A droga veio depois. Eu ficava muito mais hábil para jogar quando eu estava sob efeito da droga. Uma coisa dependia da outra. Eu não conseguia usar se eu não tivesse com o tablet ligado. Eu não conseguia jogar se não tivesse a cocaína. Eu preciso colocar limites em mim mesma. É muito comum o dependente químico, né, ele ter realmente uma interação maior com o mundo virtual. É muito comum, mais do que a gente imagina. Porque esse dependente, ele acaba não tendo mais vontade de sair, ele quer só fazer o uso, né? Ele começa a ficar antissocial. E aí eles têm uma compulsão muito grande, principalmente por sexo, principalmente os dependentes de cocaína. Eles têm uma compulsão muito grande. Então eles acabam recorrendo sites, né, pornográficos, acabam recorrendo às salas de bate-papo, porque aí eles conseguem, né, fazer o uso sem que a outra pessoa, né, cobre ele. O vício em tecnologia é semelhante ao vício das drogas e requer tratamento específico com terapia e remédios. A terapia foi assim extraordinária, porque te faz ter crenças de que você pode se livrar daquilo, te mostra caminho com exercícios de respiração, no momento que vem a ansiedade. Posso te dizer, muitas semanas medicado e agora já estou em processo de alta. A medicação é de cada paciente, né? O psiquiatra vai prescrever o que cada um, né, vai tá precisando aí. Tem pacientes que são dependentes virtuais e tomam a mesma medicação, né, do que um dependente químico por conta da ansiedade. Você fica ansiosa ao ver que você enviou alguma mensagem, a pessoa leu e não respondeu para você imediatamente? Já muitas vezes, em relação a um ex-namorado, né, eu ficava muito nervosa ao ponto de quebrar meu celular. Mas você já chegou a quebrar o celular? Vários, já quebrei muitos. Por ansiedade de não responder, ou até mesmo ligar e o outro tá desligado. Esse pra mim é o pior.
Eu como na frente do computador, sempre. Ou com o celular do lado. Eu já tive problema no trabalho por causa do celular, de estar falando no celular, de estar mexendo no celular. Já te chamaram a atenção? Já me chamaram a atenção várias vezes, mas eu continuo fazendo. Não tinha intervalo pra nada, né? Nunca tive intervalo. Tipo, eu deixava o tablet carregando já a noite inteira, já para poder não ter que ficar, tipo, na tomada. Mas quando acabava a bateria, eu já tinha uma tomada, eu mandei colocar uma tomada do lado da minha cama para poder ficar o fiozinho ali assim. Eu não tinha hora para dormir, para acordar, porque eu não dormia. Não tinha mais hora para dormir. Não dormia. Ficava direto, sem dormir, sem comer. Essa pessoa, ela não tem uma noção de que ela realmente estava destruindo a vida dela, né? E ela não entra em contato com os conflitos internos para que ela, né, possa enxergar que a internet era um meio de ela viver. Os pacientes que passam por aqui, que tiveram, né, com o celular, por exemplo, uma dependência com o celular, tem o toque de ficar, né, esfregando os dedos como se estivesse no celular. O dependente virtual, a gente vai promover uma dessensibilização, onde na terapia ele vai ter consciência, né, do que ele estava deixando, quais são as fantasias, né, as questões emocionais que ele acabou comprometendo e fazendo com que a internet fizesse parte da vida dele. Se o mundo virtual e seus infindáveis encantos e possibilidades representam um desafio para os adultos, imagina para eles. Quem tem celular aqui? Eu. Todo mundo? Sim. Claro. Quem traz para o colégio? Todo mundo. Em que momento vocês podem usar o celular no colégio? Precisa no intervalo. Eu trago por questão de que eu volto sozinha, né? Então, comunicação. Os pais ligam, mandam mensagem perguntando onde é que tá. É importante, né, também se comunicar. Mas tem que ficar desligado. Sim, com certeza. Se ficar ligado, o que acontece? Se tocar. Se o inspetor aparecer. Já aconteceu com alguém? No bolso ainda. Meu telefone estava ligado, estava no vibracom. Aí chegou o inspetor falando que estava sentindo que tinha algum telefone ligado. Cheiro de Wi-Fi. E vocês já viajaram para algum lugar que não tinha sinal de Wi-Fi? Já. Muito, uma tristeza. Desesperador. Viajei para uma fazenda e eu fiquei mais ou menos uma semana lá. Aí não tinha Wi-Fi, aí assim, eu deixei meu celular de lado. Aí assim, quando eu voltei aqui pro Rio e fui ver meu WhatsApp, tinha mais de 5.000 mensagens. Tinha muita coisa. 5.000 mensagens? Você conseguiu responder todas? Não. Seus pais falassem pra vocês, uma semana sem celular, sem tablet, sem internet. Você perde também sua vida social fora do celular, porque é lá que você marca as coisas, é lá que você conhece as pessoas, então você fica meio alienado do mundo. E os pais vocês controlam? Não. Tem esse controle? Abre, tem a senha? Nunca serão. Minha mãe às vezes gera meu telefone. Aí eu falo que é razão de privacidade, ela fala que é por segurança. De uns anos para cá, nós temos uma grande preocupação com essa questão digital. Já fizemos, nos últimos anos, uns 3 encaminhamentos, né, para o responsável levar o nosso aluno numa ajuda terapêutica, porque, na verdade, o aluno estava usando, né, a questão digital fora da medida. Ele estava ficando até 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, usando esses jogos, esse tipo de jogos, né? E, na verdade, a produção pedagógica do aluno caiu muito. A tecnologia abre caminho para outras discussões. Um projeto de lei em análise na Câmara dos Deputados prevê a proibição do uso de celulares nas salas de aula de todo o Brasil. Por enquanto, quem dita as regras são os pais e as escolas. A partir do Fundamental 2 e do ensino médio, nós permitimos o uso de celular na hora do recreio. Eles apanham o celular dentro da mochila, ligam o celular e podem usar, menos para filmar e fotografar. Eu acho que os pais têm que ficar mais atentos, porque o que nós temos observado é que esse limite ele está muito elástico. A criança é educada pelo exemplo, né?
E hoje o adulto ele está usando muito o celular. Quem deveria dar limites ainda está aprendendo a lidar com as novas tecnologias. Eu fico assim 5 minutos sem olhar o celular, quando eu vou olhar tem 50 mensagens. Registramos durante 2 dias a rotina de Tatiana em casa e no carro. Ela diz não fazer uso abusivo do celular, mas não é o que as imagens mostram. Você se considera uma viciada em celular? Eu me considero uma viciada, mas assim, utilizando todos os lados positivos do celular. Então assim, o celular ele veio para multiplicar o meu tempo. Um estudo realizado por um instituto americano apontou que o número de pessoas viciadas em smartphones cresceu quase 60% entre 2014 e 2015. Se antes eram 176 milhões de viciados, agora são 280 milhões de pessoas. A pesquisa usou informação de aplicativos de quase 2 bilhões de smartphones ao redor do mundo. A ansiedade de responder rapidamente acaba sendo um transtorno. E a insônia também. A pessoa não desliga o celular durante a noite e o celular começa a bipar e a pessoa tem que responder, tem que ver o que está acontecendo. Um dos fatores hoje em dia na higiene do sono é exatamente esse, a pessoa desligar 1 hora antes o seu computador, o seu celular, para relaxar e dormir. O grande fator que cicla o nosso estar acordado e dormir é o claro e escuro. Então, se a gente imaginar qualquer estímulo luminoso à noite, pode ser prejudicial, porque a gente estaria criando uma situação como se fosse dia. Então, você começa a inibir esse hormônio que induz o sono. Então, uma luz intensa, seja eventualmente até de um computador, de um celular, né, uma luz mais forte, pode ser prejudicial, sim. Se a gente dorme mal numa noite, a gente sabe. No dia seguinte você vai estar sonolento, você vai estar com uma fadiga, déficit de atenção, concentração, memória, irritabilidade. Estudos estão mostrando a médio e longo prazo. Quer dizer, o que vai acontecer nesse indivíduo depois de 10 anos, 15 anos, 20 anos. E aí nós temos o quê? Problemas cardiovasculares, doenças endócrinas como diabetes, obesidade, problemas emocionais, mentais e até o chamado envelhecimento mais precoce. Fica muito no celular. Ele fica agarrado e ela. Ih, tá contando tudo, Lelê! Mas você não vai poder imitar o papai e a mamãe, não é? Não. Isso foi até uma orientação que eu não consegui seguir. Que eu sou muito agitada, então às vezes eu tenho insônia. Eu deito na cama e fico realmente jogando buraco com pessoas online. Eu aprendi isso, nossa, adorei. E ele, enquanto isso, fica lá no WhatsApp dele. É. Quando é que você ganhou esse tablet aí? Tem o quê? 1 ano, mãe? 1 ano, né? 1 ano e pouquinho. Então ela ganhou com 5 anos. Ganhou com 5 anos. Na verdade, ela queria muito um tablet e meu pai deu. E quando ele quis manifestar essa vontade de dar o tablet, a gente consultou o Instituto Delete, ele meio que orientou, né, amor? Colocar um pouco de regra, né, horários. A gente procura limitar, pelo menos ela usar, depois feitas as atividades dela, etc., usar umas 1 horinha, 1 hora e meia, e aí a gente já começa, poxa, vamos fazer outra coisa, vamos ficar de boneca, o dia dela é muito movimentado, não dá nem tempo de ficar com um tablet. E quando acaba só 1 hora, 1 hora e meia, ela entrega numa boa? Entrega numa boa, porque assim, mas isso é feito de uma maneira naturalmente, não como uma imposição ou um castigo. A família tem que fazer essa orientação e depois supervisionar, né? Aí o pai pode dizer, mas eu acho que é uma invasão, eu não quero nem saber a senha, mas eu acho que não passa por aí, porque realmente, com o jovem, nós adultos somos os responsáveis por eles, né? Regras em casa hoje ajudam a evitar problemas no futuro. Quase 80% dos jovens, a última coisa que eles fazem antes de dormir é checar suas redes sociais. E quase 90% é a primeira coisa que eles fazem ao acordar. Então, o que a gente entende é que essa vida virtual ela está ocupando um espaço que as relações de carne e osso deveriam ocupar. E isso é muito ruim.
porque é exatamente na relação com o outro que eu aprendo a ler as emoções, né? À medida em que eu converso com você, eu sei se a minha resposta está te agradando ou não, se isso é correto ou não, se o que eu estou dizendo vai na linha do que você me perguntou. À medida em que eu estou voltado para a tecnologia, o que acontece? Eu não tenho essa informação. A dica que eu gostaria de deixar é que a gente tente, dentro do possível, não antecipar o contato dos nossos filhos com a tecnologia. Antes dos 2 anos de idade, nunca, nem pensar.